Graça e paz. Deus é bom. Fiquei muito feliz de receber o convite, pastor Adailton. Muito obrigado, né? É a segunda vez que nós estamos vindo aqui. E se me chamaram de novo, se fui convocado, porque é uma convocação. O pastor, quando me chamar, eu sou convocado. É porque Deus falou na primeira vez. E eu creio que hoje Deus vai trazer respostas e vai falar com muita gente aqui. E para cutucar um pouquinho a Daniela, não sabia desse lado artístico dela, não. Né? Não sabia, não. Ah, não vou deixar ela fazer contrato com a Globo, não, hein, pastor? Não, não, não. Ali não, ali não. Ou já resgatou, né? Aí daquele que voltar atrás. Mas vai fazer teatro para Deus. Amém? Eu sou o pastor Douglas, sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Né? Nós temos um projeto que eu abri juntamente com mais dois rapazes, que é o Douglas e o Gilberto, e a Carol, que foi conosco com o seu esposo, o Henrique. Né? Nós vamos em asilos, nós vamos nas ruas, nós vamos em hospitais, nós temos um trabalho, quem puder nos seguir no Instagram, chama Movimento Clamor Urbano. Você vai ver nós no asilo, conversando com os velhinhos, né? Nós conversando, orando, levando uma palavra, né? E na rua também. E temos visto muitos testemunhos, né, acontecendo. Uma pessoa que estava desviada, ao ouvir falar, nós pregamos no parque, ela foi curada na hora. E por causa do projeto Movimento Clamor, ela foi procurar a igreja que era, né? Então, uma das coisas que nós temos que ter é amor pelas almas, amor pelas vidas. E é isso que o Movimento Clamor Urbano, é para isso que ele nasceu em nossos corações. Precisando visita, precisando fazer uma bagunça aqui na rua, pastor, pode chamar a gente que nós estamos aqui. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos para um momento mais importante. Tem uma passagem que há muito tempo atrás eu sempre quis ministrar ela e Deus nunca permitiu, faz mais de 7 anos. Eu sempre lutei, porque eu acho linda essa passagem. E Deus trouxe ela à minha mente ontem, tanto ela como um outro Salmos. E eu fiquei relutando. Deus, qual a mensagem? Deus falou, os dois. Eu falei, legal, né? Que bacana o Senhor, né? Então, abra comigo lá em Lucas, capítulo 7. Verso 36 em diante. E depois nós vamos lá para Salmo 142. Eu vou ler ele inteiro para podermos entender. Apesar que eu estou sem óculos, aleluia. Pode colocar um fundinho musical aí para ficar bem... Obrigado, meu irmão. Estou folgado já, hein, pastor? Já porque é a segunda vez aqui, já estou folgado já, né? Por isso que eu falei para a irmã, a crente é folgado. Se a gente não der um jeito desses crentes, não pegar pesado, é os ovelhinhas abençoadas. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim, convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijando-os, e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia que a qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele, dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Ora, qual deles o amara mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele que mais perdoou.
Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Abra comigo lá, Salmo 142. Glória a Deus. Talvez a gente venha correr o salmo todo, mas eu quero ler apenas o versículo 7. Salmo de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele estava com a alma aprisionada, angustiada, em aflição, que diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da bondade para comigo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sempre há um friozinho no nosso coração quando nós vamos ministrar, tentando ser sensível à voz de Deus para trazer a mensagem. Louvo a Deus pela misericórdia que Ele tem tido para conosco. Certo dia eu estava vendo na TV uma igreja. E essa igreja, eles têm costume de fazer aquela fila e as pessoas vêm e começam a contar o testemunho. Um começou a contar: eu ganhei uma casa, Deus me abençoou financeiramente, Deus fez aquilo, Deus curou, Deus agiu na minha forma. Nesse dia que eu estava vendo, veio uma senhora, em torno de uns 70, 75 anos, mais ou menos, e o pastor, quando colocou o microfone na boca dela, falou: qual foi o milagre que Deus fez na tua vida? Conta o teu testemunho. Ela olhou para o homem de Deus e falou assim: Jesus me salvou. Jesus me encontrou. O pastor olhou para ela: que legal, mas qual o milagre? Ela: o Senhor não entendeu. Eu fui encontrada. Jesus estendeu as mãos para mim e eu fui salva. Há algo que tem se perdido no meio cristão, no meio da igreja. É a alegria da salvação. Quando nós lemos o Salmo 51, Davi, quando ele começa a expressar o sentimento que ele estava sentindo por ter pecado com Batseba, em que Natã coloca o dedo de profeta sobre ele e fala que ele peca. Uma das coisas que ele fala é: dá um coração novo, não retira de mim o teu espírito, e torna dar a mim a alegria da tua salvação. Porque o que tem trazido alegria no meio do povo são aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Ele pode te entregar. Mas verdadeiramente, quando nós lemos lá em João, a Bíblia fala assim que a promessa, em primeira carta de João, a promessa de Deus
é a salvação. A promessa de Deus para a tua vida é a salvação. E dentro da promessa de salvação, existem várias caixinhas que englobam aquilo que Deus sonhou para você, para que você venha viver nessa terra. Mas essa alegria tem se perdido por vários motivos. Quando nós lemos essa mulher, uma pecadora, que se encontra com Jesus, vai de encontro a Jesus, quando Jesus recebe um convite de um fariseu, de um homem que conhecia as Escrituras, um homem estudado, um homem que se achava talvez, ou talvez não, melhor dizendo, se achava superior. Deixa eu dizer algo para alguém aqui. Talvez você se sinta superior, mas o que Deus procura não é a tua arrogância, o que Deus procura é o coração contrito e quebrantado. Enquanto você não quebrantar o teu coração, Deus fala ao meu coração: eu não faço aquilo que você pediu a mim. Aleluia. Quando eu vejo essa mulher com a alma presa. Qual o motivo que ela está aprisionada? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas eu posso pensar, eu posso imaginar. Muitos dizem que ela era uma prostituta, uma mulher. Outros teólogos não. Para mim não importa o que ela era, o que importa é o que ela fez, a atitude dela. Aleluia significa louve a Deus. E é o que Davi pede: tira a minha alma da prisão. Porque ele sabia o poder do louvor que vem de dentro da alma. Por isso a Bíblia diz assim, que muitos me louvam com a boca, mas o teu coração está longe. Por quê? Porque a alegria da salvação saiu. Por causa do quê? De muitas coisas. Pecado. E porque o que nos leva a pecar? O que nos leva a estar aprisionado muitas vezes? Talvez você, na tua infância, sofreu um abuso. Isso, mesmo que você queira, você não consegue louvar de todo o coração. Talvez você foi traído por aquela mulher que você amava. Talvez você foi traída por aquele homem que você se entregou e pensou que ele seria aquele que cuidaria de você, mas ele te entristeceu. Talvez por alguma outra situação, aquela pessoa que você confiava te traiu. Talvez você está numa situação que você não consegue dar aleluia, não consegue mais louvar, porque tua alma está entristecida, angustiada, aflita. Eu não sei como essa mulher estava e o que ela pecava, mas levou ela a pecar. E muitas vezes aquele que é traído acaba matando aquela outra pessoa. Aquela que é traída acaba querendo trair, adultera também, em vez de falar: Senhor, tem de misericórdia. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tua angústia, eu não sei o que você tem vivido, mas hoje, a partir de hoje, Deus está dizendo: comece a cantar, comece a louvar, comece a dizer aleluia, porque eu vou te libertar. É noite de libertação. É noite de tirar você, a tua alma, de toda a dor, de tanta angústia que você sofreu no passado. Eu não sei o que levou verdadeiramente essa mulher a ser uma pecadora. Mas a Bíblia diz assim que o fariseu convida Jesus. E ele vai à casa. Presta atenção,
que aquela mulher não se importou quem ela era. Aquela mulher não se importou se o fariseu sabia quem ela era. Ela foi até a casa do fariseu. A Bíblia então diz assim, que essa mulher, ela chega na casa do fariseu por trás de Jesus. E ela se dobra ao chão. Deixa eu dizer algo. Porque você não se dobra mais? Porque você não se lança mais aos pés do Senhor? Porque você acha que não é pecador? Porque todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória, da graça de Deus. E é pela misericórdia que nós encontramos com Cristo. Por quê? Porque a alegria da salvação não está mais no nosso coração. Aquela mulher buscava a salvação. Ela não buscava uma casa, ela buscava o perdão. Ela estava com o coração arrependido. A igreja não se arrepende mais. O pecado virou algo normal, pastor. Não tem aleluia. Por quê? Porque está o coração aprisionado ainda. Aquela mulher, a Bíblia nos conta então que ela se joga, se lança aos pés do Senhor. Ela está aprisionada, mas ela tomou uma atitude. O primeiro passo não vem de Deus, vem de vocês. Você quer ser liberto? Jesus já morreu na cruz por você. Agora depende de você se jogar aos pés do Senhor. O que te prende é o teu orgulho. A que as pessoas vão pensar de você. Aleluia. Não está cansado mais de viver como você vive? Da tua alma amargurada? Que quando alguém está pregando, já vai aquele pregar. Aquele que está cantando, nossa, sabe por que você não sente o poder de Deus? Porque não tem mais a alegria da salvação. Aquela mulher se joga, pastor. Ela não está nem aí com que veste que ela estava, porque as prostitutas não se vestiam de qualquer jeito, elas se adornavam, elas colocavam as melhores roupas para poder sair com os homens, e recebia bem. E a pergunta é, por que aquele homem conhecia aquela pecadora? Sabe qual o problema? Nós olhamos muito para os outros, e não olhamos para o espelho para nós, para refletir aquilo que nós somos. Deixa eu dizer algo para alguém. Para de olhar para o próximo. Olha para dentro de si e fala assim: Senhor, dá-me um coração novo. Como que Deus vai te libertar se você não quer? Se você não olha para dentro de você mesmo e não se sente arrependido? A Bíblia diz assim que essa mulher, ela se joga e as lágrimas escorrem do rosto dela e molha todo o pé de Jesus. Não é um choro de crocodilo como gente faz na igreja, que saiu uma lagriminha por causa de um louvor que emocionou. Ela não precisou de um louvor, ela não precisou de nada, ela apenas queria ser salva. Ela não aguentava mais viver o que ela vivia. Talvez você esteja assim, mas deixa de lado o seu orgulho e vá até Jesus. Mas eu estou na igreja. Não é na igreja, é aos pés de Cristo. A Bíblia então diz assim que ela jorra de chorar e molhou os pés do Senhor, e ela pegou os cabelos e enxugava. Aí ela pega algo precioso, um vaso de alabastro. E o vaso de alabastro não é valioso, mas o que tem dentro é valioso. Ela quebrou e jogou aos pés do Senhor aquilo que era valioso, talvez aquilo que ela guardou por muitos e muito tempo. Sabe qual o problema? Nós não entregamos o que é o valioso para o Senhor.
O valioso é aquilo que está dentro de nós, é a nossa vida, é você que é precioso, não é essa carcaça, não é o que você veste, não é o que você coloca nos seus pés, não é as coisas que você tem para colocar, é o que tem dentro de você. Não é a tua casa, não é o teu carro, é o que tem dentro de você. Você pode dizer, mas eu tenho apenas um Fiat 147, mas eu tenho uma BMW. Tanto a BMW 147 para Jesus não vale nada. Mas o que vale é o que tem dentro de você. Enquanto você não quebrar e jogar aos pés de Jesus, a tua vida não muda, a tua vida não será transformada. É o momento de nós queremos verdadeiramente receber a alegria da salvação. Davi, ele chegou num ponto que ele estava fugindo de Saul. E ele vai para onde? Para uma caverna. Deixa eu dizer algo. A tua angústia, a tua tristeza, o que o inimigo tem afligido, talvez como afligiu essa mulher, e levou ela, talvez para uma caverna dentro dela. Mas ela teve uma atitude que Davi teve. Olha que Davi começa a dizer, porque quem não sabe, os Salmos é o inário de Israel. Ele começa a colocar o seu sentimento, aquilo que ele estava sentindo, como adoração ao Senhor. E ele começa a dizer, com a minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz, o Senhor eu suplico. Sabe o que eu vejo naquela mulher? Talvez quando ela estava entrando, ela com o meu coração eu suplico ao Senhor, com a minha alma eu clamo ao Senhor. Deixa eu dizer, abra a tua boca, começa a clamar ao Senhor. Aleluia! Não é apenas pedir para o irmão orar, para o pastor orar, mas Deus quer ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua adoração. Lembra quando você orava? Lembra quando você levantava na madrugada? Lembra quando você colocava o seu joelho no chão e orava ao Senhor? As aflições veio na tua vida, você deixou de louvar. Mas a Bíblia, meu Jesus, ele fala, eu vos digo isso para que você tenha paz. No mundo haverá as aflições, meu irmão. Haverá dor. Mas tem de bom ânimo. Quando ele fala tem de bom ânimo, significa levanta a cabeça e continua. Porque o mundo não é maior do que eu venci ele. Maior é o que está em você, meu irmão, minha irmã, do que aquele que está no mundo. Se o mundo está te afligindo, cante aleluia. Se o inimigo está te atacando, cante aleluia. Davi, ele começa dizendo no versículo 2: derrama a minha queixa perante a tua face, exponho a minha angústia. Aleluia. Aquela mulher, ela se jogava. Jesus, quando via dentro dela a angústia que ela estava sentindo, ela se derramou de uma maneira como poucos na Bíblia se derramou. A minha pergunta é, como nós temos nos derramado na presença do Senhor? Mas eu não sou pecador e como ela. A partir do momento que nós abrimos os olhos, somos pecadores como ela. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz assim então: quando dentro em mim desfalecia o meu espírito, és tu que conheces a vereda no caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Talvez aquela mulher estava, eu vou até Jesus, porque só Ele sabe a minha angústia, só Ele sabe a minha dor, porque Ele é o Messias, porque Ele é aquele que nós esperamos ano após ano.
A Bíblia diz assim que o Davi na caverna, ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia os meus espíritos, és tu que conhece as minhas veredas e os meus caminhos, aleluia, em que eu ando, ocultaram-me um laço. Ou seja, ela estava dizendo praticamente, eu conjecturo, Jesus, se eu chegar ao Senhor e jogar aos seus pés, o Senhor vai entender que os inimigos estão me afligindo, que muitas vezes eu não quero fazer, mas eu faço por necessidade. Muitas vezes eu não posso, meu desejo não é, mas Deus, Jesus, os inimigos estão me afligindo de tal maneira, talvez você esteja sendo afligido. Deixa eu dizer algo, Jesus sabe. Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe a tua angústia, Jesus sabe a tua dor, Jesus sabe a sua aflição, todas as vezes que você ora pelo seu filho, todas as vezes que você chora pelos seus filhos. Deixa eu dizer algo, Jesus ama seu filho mais do que você ama ele. Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está indo, porque Ele é Deus. A Bíblia diz assim que, nessa adoração de Davi, ele fala: olha para a minha direita e vê, ninguém há que se preocupe comigo. Talvez eu olho para aquela mulher, não tinha mais saída, porque ninguém se preocupava, porque ela era uma pecadora. Talvez pela situação que você vive, os problemas seus, talvez ninguém olhe para você, nem tem ninguém para te ajudar, mas Deus manda te dizer: as minhas mãos estão estendidas ao teu favor. Aleluia! De maneira nenhuma eu te deixei, de maneira nenhuma eu larguei a tua casa, o teu casamento. Eu só espero que você se jogue perante mim como aquela mulher, diz o Senhor. Eu quero livrar a tua alma para que você venha louvar como você louvava, para que você me adorava como você me adorava, me adore como você me adorava. A Bíblia diz assim, que Davi, ele continua dizendo esse salmo: a ti, Senhor, clamo e digo, tu és o meu refúgio. Aleluia. Aquela mulher estava se refugiando em Cristo Jesus. Talvez ela olhava para as amigas dela: essas minhas amigas só falam asneira. Talvez você esteja ganhando tanto dinheiro, porque você vai deixar de viver essa vida. E é isso que o inimigo faz, até você não aguentar mais, como foi o teatro. Talvez aquela mulher estava como nesse teatro, num momento de angústia, como Davi estava, no momento de aflição, aonde ela só estava ouvindo coisas do inimigo, mas ela percebeu. Deixa eu dizer algo, não escute o mundo, o seu refúgio é Jesus. Não escute o seu amigo do mundo, o seu refúgio é Jesus. Não escute aquele que não aceitou a Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não escute os coaches da vida, escute a Jesus. As pessoas estão te ensinando a como ganhar, mas a Bíblia te ensina como perder para ganhar. Porque ele fala assim: quer vir após mim? Nega a ti mesmo, é perca. Paulo, ele fala que considera como esterco. Só porque você está relutando, porque está te satisfazendo. Só que a tua angústia não vai sair enquanto você achar que isso vai te satisfazer, porque o que me satisfaz é Jesus. Fala para o teu irmão: o que vai te satisfazer é Jesus. Quem te dá paz é Jesus. Ele fala assim, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados.
Aleluia! A Bíblia diz então que Davi, ele continua. E ele fala assim: Tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Aleluia. Nós temos esperado tanta coisa, mas a verdadeira herança para a nossa alegria é Jesus. Talvez você tenha pedido tanta coisa para Deus, menos a presença do Espírito Santo. Por isso a alegria da salvação fugiu de dentro de você. Porque a Bíblia fala que o nosso espírito com o Espírito de Deus testifica da nossa salvação. Sabe o que eu aprendo com isso? Se o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, aleluia, a nossa salvação, se você está sem alegria, cadê o Espírito Santo dentro de você? Por isso, Davi, ele fala: não aparta de mim o teu Espírito. Tira tudo, Deus, tira tudo, mas teu Espírito não. Só que nos dias de hoje me dá tudo. Se o Senhor quiser dar o teu Espírito todo bem, eu aceito. Mas se o Senhor me der uma casa, melhor ainda. Se o Senhor me der um carro, melhor ainda. Se o Senhor abrir a janela do céu e derramar aquela fortuna que eu espero, melhor ainda. Mas tudo vai ficar nessa terra. Meu pastor faleceu com 58 anos. E tem uma frase que ele sempre falava: se Deus ataca, não existe defesa. Se Deus defende, não existe ataque. Quem é a sua defesa? Quem tem sido a sua defesa? Onde está seu refúgio? Onde está sendo a sua fortaleza? Deus fala ao meu coração: você tem buscado em outros lugares, em vez de fazer como essa mulher. Senhor, estou aqui aos seus pés. A Bíblia diz então que Davi, ele continua dizendo no versículo 6, atende o meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Imagina essa mulher como estava sendo perseguida, talvez por fariseus: sua prostituta, você não vale nada, você não é ninguém, sai daqui. Não importa o que você fez, meu irmão, minha irmã, não importa o que você fez. Talvez você tenha machucado alguém, ou feito algo cruel. Mas aonde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça. Superabundou a graça. Não deixa Satanás invadir a tua mente e confundir você dizendo que Deus não te perdoou. Deus diz nessa noite: eu estou te livrando de toda a confusão no teu ouvido, na tua mente e na tua alma, porque eu quero te livrar para que você me adore como eu me adorava. Ele começa a dizer assim: os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Então, imagina aquela mulher, a fraqueza daquela mulher. Os perseguidores atacando ela de todas as formas. Mas muitos que atacavam tinham prazer com ela. Talvez muitas pessoas precisam de você e elas vão te atacar. Talvez você não esteja mais aguentando. Mas Davi, ele é tão preciso. Ele fala: atende o meu clamor, pois eles são mais fortes do que eu. Aonde que se aperfeiçoa o poder de Deus? Aonde se aperfeiçoa o poder de Deus? Aquela mulher estava fraca. Aquela mulher não aguentava mais. Se você não aguenta mais, o Senhor diz nesta noite: o meu poder vai se aperfeiçoar se você se lançar aos meus pés. Aleluia! Aí ele fala no versículo: tira a minha alma da prisão. Imagina aquela mulher como estava aprisionada a alma dela.
Estava como teatro aqui. Ele fala para te louvar, para falar aleluia, para louvar o teu santo nome, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Para que você quer ser liberto? Nós somos libertos para adorar. Nós somos libertos para se lançar aos pés de Cristo. Sabe por que nós muitas vezes não amamos mais o Senhor como amavam antigamente? Porque não reconhecemos e vemos a cruz de Cristo mais. A Bíblia diz assim, que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Como você vai se derramar se você não conhece a Cristo, não conhece o amor dEle? Como você vai se entregar para o seu marido se você não conhece o amor dEle? Para alguém? A Bíblia fala assim, que o meu povo morre por falta de conhecimento. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse diz de quem? Do noivo. Do noivo. Do noivo. O noivo. E o noivo está aqui. O noivo está aqui. Ele fala para te louvar. Então os justos me rodearão por causa da sua bondade. Olha que interessante, os justos rodearão por causa da bondade. Tira, porque eu vou te louvar, e eles vão ver o que o Senhor fez na minha vida. Eles vão me rodear, porque vão perguntar: o que aconteceu com você? Como te livraram das mãos de Saul? Mas quando nós começamos também a olhar ali aquela mulher, ela se joga, começa a jogar aquilo que é o mais precioso. Daí vai sempre o fariseu. Ah, se esse fosse profeta. Se esse fosse profeta, sabe quem ela é? Uma pecadora. Jesus, aleluia, ele chega: Simão, eu tenho algo para te dizer. Fala, Simão. Fala, Jesus. O que é, mestre? Existia 2 homens, um me devia 500, o outro 50. E como não tinha que pagar, perdoaram-os a dívida dele. Quem você acha, Simão, que mais amou? Ele: ah, Senhor, aquele que mais perdoou. Simão, quando eu entrei aqui, aleluia, você não limpou o meu pé, não lavou o meu pé, mas essa mulher que é pecadora, com as suas lágrimas, lavou o meu pé e ainda pegou os seus cabelos e enxugou. Porque quantas vezes nós entramos dentro da igreja, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem o coração quebrantado para entregar ao Senhor. Não é só dentro da igreja. Aquela mulher entrou na casa de Simão. Ela não entrou numa sinagoga, ela entrou numa casa de um fariseu, mais pecador do que ela. O que eu quero dizer, como você tem vivido no mundo? Lavando os pés de Jesus, como essa mulher, eu não quero nem saber. Não importa o que os outros pensam. Mas ele olhou para Simão e falou: ela lavou os meus pés e enxugou. Ela foi lá. Você nem ungiu minha cabeça. Mas essa mulher, ela se jogou no chão. Quebrou o que era mais precioso e jogou. E ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, moça, os teus pecados estão perdoados. Deixa eu dizer algo para alguém aqui. Se você se jogar aos pés do Senhor, não importa o que os outros pensam, não importa a prisão que a sua alma está, se nessa noite você está dizendo: Senhor, tira minha alma da prisão,
tira minha alma da prisão, tira minha alma da prisão. O Senhor está dizendo: vem, filha, as cadeias estão sendo quebradas, diz o Senhor. Deus diz nessa noite, irmão, irmã, as cadeias estão sendo quebradas. Se você verdadeiramente quebrantar o teu coração, porque Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. O Senhor diz nessa noite: tudo aquilo que te afligia está caindo por terra, porque eu estou perdoando. E aí perguntaram: quem é esse que perdoa até pecado? Se o único que pode perdoar é Deus. Certa vez chegaram na minha casa, tocaram a campainha. Sabe quem estava tocando lá, né? Posso falar, pregar um panfletinho? Daí vai aqueles crentes que não lê a Bíblia, né, pastor? E é enganado. Posso falar? Eu peguei e falei assim: se você me ouvir primeiro, e o que eu tenho para falar para você, Jesus é Deus. O meu Jesus deixou a glória dele, deixou aquilo, ele veio à terra em carne para me buscar, um pecador como eu. O que eu quero te dizer é: Jesus deixou a glória dele para te buscar, como aquele louvor das 99. Ele deixou a glória dele para te livrar, para te libertar, para te guardar e te proteger desse mundo. Por isso Jesus certa vez estava orando e disse: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você os guarde. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que se Deus guardasse, aleluia, a igreja faria o estrago nessa terra. Sabe por que não está fazendo? Porque Deus está esperando você se jogar como essa mulher. Porque essa mulher, quando foi liberta, foi perdoada, ela fez um estrago. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Está na hora de você levantar a tua cabeça, porque Deus está te libertando de todo o mal, da cadeia, para que você faça o estrago. E a Bíblia diz assim, que o tempo de cantar chegou na tua vida. Aleluia, se coloca de pé. Fala para o teu irmão: o tempo de cantar chegou. Então diga aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor, de comunhão. Obrigado, Senhor, por ter trazido, Senhor, nessa noite a alegria da Tua salvação. Porque aquele que estava preso será liberto a partir de hoje, Pai. Aquele que estava entristecido, angustiado, que não aguentava mais, está sendo liberto. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito que aflige a mente desse homem, dizendo que ele não pode, que ele não é capaz. Mas o Senhor diz nessa noite: Satanás pode afrontar você dizendo isso, mas você não pode verdadeiramente. Quem pode sou eu. Você não consegue, mas eu consigo. Você não é, mas eu sou. Se eu estiver na tua vida, você pode. Aleluia. Você é. Aleluia. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã. Que essa palavra, Senhor amado, venha frutificar no coração de cada um. Porque a tua igreja, a partir de hoje, estará avançando, não estará mais presa. A tua igreja estará avançando, não estará mais presa. Aquele que está ali, Senhor, no cárcere, na alma, amargurado, aleluia, as pessoas vão rodear e perguntar: como você conseguiu ser liberto de tudo isso? Como você conseguiu? Você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus,
Foi Deus! Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus.